Aleluia. Você pode dizer amém? Encontra aí na sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler com você a partir do verso 17, que diz assim. 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Queridos, em uma pequena síntese, podemos dizer que o Evangelho nos traz uma proposta que consiste em redenção, salvação, santificação, o que vai culminar na glorificação, naquele grande dia em que nós estaremos com Ele. Há um convite. Na verdade, o Evangelho é um convite. E neste convite, quando a pessoa entra pela porta, logo em seguida, ela é direcionada a um caminho, o qual ela precisa trilhar para que possa chegar ao destino final, essa glorificação. Eu não sei você, mas eu anseio muito por esse dia. Quando a gente lê Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, a gente vê Jesus falando exatamente isso. Veja comigo. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Palavras de Jesus. Então, diante dessa proposta que o Evangelho nos apresenta, que acredito eu, ser algo que nenhum de nós quer perder, amém? Ou você quer ficar longe da glorificação,
daquele momento maravilhoso que nós tanto queremos? Eu creio que não, né? Mas diante disso, queridos, uma vez que já estamos vivendo essa proposta, nós precisamos agora estar atentos àquilo que temos que fazer para nos manter firmes, inabaláveis, em condições reais de chegarmos bem a este grande final. E dentro disso eu quero destacar hoje, nessa ministração, um alerta, um ensino que a palavra de Deus nos traz sobre a questão do autoexame. Amém? Então a nossa conversa hoje, ela vai ser em torno disso. Examine-se a si mesmo, onde fala de um autoexame, né, que a palavra de Deus diz que é necessário, que exista como prática de vida na vida do cristão. Por várias vezes, nós vamos ver as Escrituras Sagradas nos falando sobre questões como vigilância e perseverança. Por exemplo, em relação à vigilância, nós lemos em Mateus 26, 41, Jesus dizendo assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando a gente vai para 1 de Pedro 5, verso 8 e 9, Pedro registra assim: sede sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista, ou que não se veja a sua vergonha. Sobre vigilância, Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E em Mateus capítulo 24, verso 13, Jesus diz assim: aquele, porém, que ficar firme, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Então, queridos, com isso nós entendemos que o Senhor espera algo a mais de nós. Crer e entrar pela porta que é Jesus, pela porta da salvação, ser redimido, né? Onde somos transformados, simplesmente ali porque cremos nele e aceitamos o seu sacrifício, é apenas o começo. E que belo começo, é um grande começo, porque sem isso, a Bíblia diz que nós estávamos perdidos e iríamos continuar perdidos. Agora, o que se espera de cada cristão depois disso, e o que nós precisamos entender, é uma jornada com o Senhor, e isto exige muito, e se faz necessário, conforme o que nós vemos até aqui, vigilância e perseverança. Por quê, queridos? O plano de Deus, a vontade de Deus é que cheguemos bem, muito bem, no final dessa jornada. Se a gente acha que nós nos sentiremos, né, orgulhosos de nós mesmos, felizes em extremo, quando a gente ouvir dele: filho, entre para o gozo do teu Senhor. Imagina Deus, quando ele olhar para nós, para quem chegar nesse momento e poder dizer, imagina como estará o coração de Deus, porque é esta a vontade dele. Ele deu Jesus para que um dia nós pudéssemos recebê-lo como Senhor e estar lá, nesse momento com ele. Entende? Agora, queridos, nós precisamos, entendendo isso, esse plano, essa vontade de Deus, que o desejo dele é muito maior do que a gente, do que o nosso, do que cheguemos lá bem, né?
Nós precisamos, diante disso, estarmos dispostos a fazer o que precisa ser feito para nos garantir. Você está comigo aqui? Deixa eu te dizer uma coisa, nós não podemos ficar fora do céu. É loucura imaginar uma hipótese, nem que fosse remota, ou remota da remota, de ficar fora de lá. E dentro disso, eu quero destacar a importância desse autoexame que nos recomenda as Sagradas Escrituras. Porque eu tenho certeza que é uma prática que vai nos ajudar muito nessa jornada. Amém? E a primeira coisa que eu quero destacar é o que Paulo fala aqui em Coríntios, para que aquela igreja avalie-se a si mesmo. Queridos, no texto que lemos, o apóstolo Paulo está tratando com a igreja em Corinto sobre algo que eles estavam fazendo, que deturpava o ensino original de Jesus. O bate-papo aqui era sobre a ceia do Senhor. E vejamos, algumas coisas aqui que ele fala sobre isso no texto. Você percebe que na leitura que nós fizemos, ele começa dizendo assim, olha, em relação a isto que eu começo a tratar com vocês agora, eu não posso elogiá-los. E é interessante porque se você volta nos versículos anteriores, você vai ver que em determinada situação, Paulo tece elogios àquela igreja, mostrando para eles que naquelas coisas eles estavam mandando e mandando muito bem. A performance deles estavam agradando o Senhor, porque estavam vivendo conforme a palavra. Mas agora, quando se trata desse assunto, Paulo começa assim, eu preciso que vocês entendam que a partir de agora, esse assunto aqui que eu vou tratar, eu não posso elogiá-los. E aí ele começa a falar sobre o comportamento deles, quando se reuniam como igreja, para a celebração da ceia, para a mesa da comunhão. E como a gente viu, queridos, no texto, diferentemente do que a gente pratica hoje, eles não faziam assim naquela época. Para você ter uma ideia, muito provavelmente essa igreja ainda não tinha um templo como nós temos hoje, para a gente se reunir. Então eles faziam reuniões em algum lugar que eles encontravam, que cabia muita gente ou todo mundo. E a participação ou celebração da mesa da comunhão, que é o que nós chamamos hoje de ceia do Senhor, funcionava assim. Era uma mesa farta de comida, onde eles tinham uma grande refeição juntos. Até aí tudo bem, porque se você vai para o Evangelho, quando Jesus ministra a ceia aos seus discípulos, você vê no texto que é exatamente esse contexto que ele estava vivendo com seus discípulos. Ele estava à mesa, participando de uma refeição. Em um determinado momento, ele pega o pão e o cálice e ensina acerca dessa ordenança a eles. Então, era isso que vivia a igreja de Corinto. Mas o que é que Paulo enfatiza aqui? Que eles mudaram o conceito de prática dessa reunião. O que é que acontece? Dá para entender nas palavras de Paulo, que eles traziam as comidas para si, para que fossem compartilhadas. Mas o que estava acontecendo aqui era que ninguém compartilhava nada com ninguém. Eles chegavam, cada um com o seu banquete preparado. E o que eu entendo aqui é que eles mesmos abraçavam com seus banquetes e não compartilhavam com ninguém. E tinha gente, irmãos naquela igreja, que talvez, pelo texto dá a entender isso, não tinha nada ou quase nada para trazer. E porém eles ficavam ali descanteados, sem participar de tudo aquilo que estava proposto e que precisavam fazer naquela comunhão. Na verdade, essa reunião se transformou em uma reunião de bebedice e de comilança. Só isso. E a ideia de Paulo aqui é trazê-los para a centralidade do ensino de Jesus. É por isso que ele diz para eles a seguinte palavra, olha, não foi isso que o Senhor nos ensinou. E aí ele traz novamente todo o ensino acerca daquele momento de comunhão que a igreja do Senhor precisava fazer. E aí então vem a direção, que cada um examine a si mesmo e coma do pão e beba do cálice.
Vocês precisam entender que está tudo errado e que o negócio precisa ser consertado. E o caminho para este conserto é um autoexame. E eu quero desafiar vocês a fazer. E aí, queridos, ele mostra também nos versículos seguintes o que estava acontecendo com eles por causa daquele comportamento deturpado do ensino de Jesus. Gente doente, gente fraca, gente trôpega é o que estava existindo entre eles. Porque não estavam vivendo um princípio, uma ordem, como precisa existir, acontecer na vida cristã. Olha a seriedade disso. Né? E quando a gente lê Gálatas capítulo 6, do versículo 4 ao 5, Paulo, falando àquela igreja, ele também dá ênfase a isso. Olha só, ele está falando ali sobre responsabilidades pessoais. Gálatas 6, e no versículo 4 ele diz assim: mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Portanto, queridos, esse ensino sobre examinar-se a si mesmo, ele não pode ser entendido de uma forma que, ou necessariamente, que deve ser observado apenas no momento em que se reúne para participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. É bom que seja uma prática constante nas nossas vidas. Amém? Agora, como o cristão deve se autoavaliar? Como isso deve e pode ser feito? A dica é, colocando-se diante da palavra de Deus, como se ela fosse um espelho, e de forma intencional, se autoexaminar à luz de tudo aquilo que ela diz. Essa é a ideia de um autoexame. Esse deve ser o método para um autoexame. Da mesma forma que usamos o espelho para nos avaliar, podemos e precisamos usar a palavra de Deus, né, para nos avaliar a nós mesmos. Não é assim que a gente usa o espelho na nossa casa? Para que serve o espelho? É para você se olhar e ver se está tudo nos trinques, para ver se está tudo como você deseja, não é verdade? Hoje de manhã aconteceu algo interessante comigo em relação a isso. A gente veio para a igreja, de repente eu vou ao banheiro, e quando eu me deparo com o espelho, eu vi algo que não estava tão legal. Não fala. Sabe, irmãos, e eu me acabei de rir, e o pior, não tinha conserto, eu não podia ir em casa, o culto já estava acontecendo, né? Falei assim, gente, como que pode um negócio desse? Percebe? Então, o espelho, na nossa vida, serve para isso. Eu não sei lá na sua casa, mas na minha é assim. Ela vai ficar brava comigo, mas eu vou falar, né? Como que as mulheres, principalmente, usam o espelho? Irmãos, lá em casa é uma bênção, irmãos. Você não tem noção, né? A minha amada é linda, maravilhosa, mas ela faz isso. Muitas vezes veste 2, 3, 4, 5 roupas para definir qual é que vai usar naquele dia. E já aconteceu várias vezes que eu estou lá, ela veste, vai diante do banheiro, do espelho, e olha, e tá, e pá, e fica, né? De repente eu saio, dou uma voltinha, vou lá na cozinha, tomar uma água, fazer alguma coisa, quando eu volto lá, a mulher já está com outro look, está com outra roupa, né? Entende? Por que isso? Não agradou, não ficou bom, não ficou do gosto, não ficou do jeito que queria que ficasse. Então, olha, essa blusa não está legal, essa sandália, esse tênis, não, vou trocar. Não é assim que a gente faz? Não, esse batom, e troca, e vai. Eu sei que nós homens também fazemos isso, claro, numa escala bem menos, mas a gente faz. Percebe, queridos? E a ideia é que a gente use a palavra de Deus como esse espelho para nos autoavaliar.
Como que funciona isso na prática? Você vai pegar tudo, ou você deve pegar tudo o que você conhece da palavra de Deus, que você já tem como entendimento de princípios da palavra de Deus, e vai se autoavaliar, de forma intencional. Isso aqui, como que está na minha vida? Como que eu vivo isso aqui? Como que eu pratico isso aqui? É você tratando com você mesmo. Entende? Irmãos, isso é um autoexame. Amém? Agora, preste atenção numa coisa. Quando se fala de autoavaliação, a verdade é que a maioria gosta mesmo de examinar a vida dos outros. Não é verdade? Irmãos, como a gente tem facilidade de ficar falando da vida dos outros, mostrando para os outros o que os outros têm que mudar, o que tem que ser transformado lá. Os casais que digam. Irmãos, a gente atende gente de tudo quanto é jeito, e a maioria dos casos, principalmente casais, a história é sempre a mesma. Quem precisa mudar é ele, não é ela. Aí você fica assim, mas peraí, que negócio é esse? Porque existe no nosso coração uma dificuldade de entender isso, de olhar para dentro de nós mesmos. E nós precisamos aprender, queridos, que avaliar a si mesmo é um princípio, é uma orientação da palavra de Deus. E quanto mais tempo a gente ficar sem praticar, sem viver isso, é só a gente que perde. Não é assim? Quem é que nunca fez isso aqui que eu vou dizer agora? Você está numa ministração como essa, e vem uma palavra poderosa de confronto, que traz verdades, e de repente você olha e fala assim, nossa, meu esposo tinha que estar aqui. Fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Quem nunca fez isso? E talvez era uma oportunidade única de sermos transformados, mas não permitimos que aquela palavra, fosse um instrumento de Deus para minha autoavaliação, e a gente sempre joga a carapuça em cima da cabeça do outro, e quer ainda correr lá e abotoar. É assim ou não? Irmãos, é assim que acontece. E quando se fala dessa autoavaliação, queridos, que é tão difícil para nós examinar a nós mesmos, a gente precisa entender também que não é uma proposta qualquer. Por quê? Porque pressupõe uma avaliação que é óbvio que resultará em um diagnóstico, um resultado. E a questão é que nem todo diagnóstico é bem-vindo. Sim ou não? Nem todo diagnóstico é bem-vindo. E nós precisamos também, mesmo assim, aprender que olhando para dentro de nós, queridos, vão vir diagnósticos de tudo quanto é jeito. E se nós temos um coração de servir ao Senhor, todos serão bem-vindos. Quando há elogios da parte dEle, e quando tem ralas, correções. Agora, outra coisa que é bom destacar, é que existem alguns, queridos, que não se submetem a um autoexame. Por quê? Presumem o resultado. Já sabem, já se conhecem, e pensam assim, vou fazer isso nada, eu já sei o que a palavra de Deus vai dizer, eu já sei qual vai ser o diagnóstico, eu vou correr disso igual Satanás corre da cruz, não quero nem saber desse negócio na minha vida, Com isso, como eles já presumem o resultado, eles preferem não fazer, e permanecem naquela mesmice de vida o tempo todo. E eu gosto de dizer que essas pessoas são aqueles que se enquadram na imprudência e no comodismo, agora não cristão, mas religioso. O grande problema, queridos, é que o estado atual pode trazer consequências duras, perdas incalculáveis e eternas. E nós não podemos ignorar isso. Talvez ao se submeter ao processo de autoexame, alguns fiquem surpresos ao receberem esse resultado,
diagnóstico que muitas vezes insistem em negar. Muitas vezes a gente olha, não pode ser. Não, peraí, como assim? Não, Senhor, e começa uma briga com Deus. É interessante que nós estamos nos autoavaliando, e aí quando o resultado negativo vem, a gente começa a brigar com ele. Né? Não, Senhor, peraí, não, isso não. Porque presta atenção numa coisa. A palavra diz que nós não devemos mentir. Olha a seriedade disso, que quem mente é filho de quem? Pode falar alto, irmão. Aí você está fazendo uma autoavaliação sua, à luz da palavra. E de repente você lembra dessa verdade. Eu não posso mentir. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Aí fala assim, não, Senhor, eu filho do diabo não. Porque você lembrou que alguém te ligou algum dia e você disse que eu não estou. Entende? Ou lá no seu trabalho, alguém ligou, não quero atender essa pessoa, não, diz que eu não estou. Aí você lembra dessa verdade, fala assim, não, peraí, a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, então é o capiroto que é meu pai. Não, Senhor, não, Pai, é o Senhor que é meu pai. Percebe, queridos? A gente não quer aceitar isso, né? E isso é normal, né, de acontecer muitas vezes com a gente, por causa de uma condição de coração que nós vamos falar daqui a pouco. E continua os argumentos, não, peraí, Senhor, foi só uma mentirinha. Não, isso tem nada a ver, não sou isso não. Mas aí vai ver, vem outra mentira, não, olha, aquele dia também, aquela outra ocasião também, e está ali, né, a palavra nos convencendo de que somos aquilo, ou que estamos tendo aquela prática e a gente está brigando, tentando dizer que aquele resultado, aquele diagnóstico não é verdadeiro, né, e a gente usa argumentos favoráveis a nós, de todos os lados. Não, Senhor, eu sou um cristão fiel. Senhor, olha o meu compromisso, sou líder, sou anfitrião de célula, Senhor, sou pastor. Senhor, leio a Bíblia quase todos os dias, uma vez por semana. Senhor, levanto 3 horas da manhã para orar. Como pode eu ser filho do diabo? Não, negativo, Senhor, sou não. Eu, fariseu, sou nada, de jeito nenhum, isso não é verdade. Mas está ali a palavra de Deus, clara, apontando para nós o que realmente somos através de um autoexame. E a gente não quer aceitar. E assim, queridos, tantos os que negam os diagnósticos, quanto aqueles que preferem não fazer o autoexame, vivem no auto-engano. E preste atenção, quem vive no auto-engano, pode se surpreender no dia do juízo final. Veja o alerta que Jesus nos deixa acerca disso. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21 ao 23, ele diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja isso, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Verso 22, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ele não está falando aqui de qualquer nicho de pessoas. Quem aqui opera milagres? Profetiza? Irmãos, ele está falando, ele colocou um nível lá em cima, para mostrar que a coisa é séria. Entende? Para mostrar o perigo do auto-engano. E nós precisamos identificar isso na nossa vida. O auto-engano, queridos, é tão grande na vida de alguns, que até diante de palavras claras como essa aqui de Jesus em Mateus capítulo 7, há alguém que ainda insiste em tentar encontrar argumentos, brechas na palavra, para provar a si mesmo
que o que eles estão vivendo está bom, que o Estado está legal. Como, por exemplo, pode dizer assim, não, esse texto aí está falando é de quem profetiza, de quem cura, de quem opera milagres. Eu não, eu sou um cristão de clero baixo. Eu só oro, eu só vou na igreja, não, isso aí não é para mim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele jogou o nível lá em cima, exatamente para nos mostrar que o negócio é escalonado, é de cima para baixo, pega todo mundo. Então, da mesma forma que naquele dia, vão chegar pessoas com esses tipos de argumentos, Senhor, nós profetizamos, curamos, expulsamos demônios, abri centenas de igrejas, fui missionário, fiz isso, e vai ouvir dele, sai daqui, porque eu nunca te conheci, você não tem parte comigo. Vão aparecer também aqueles que vão dizer assim, não, Senhor, mas espera aí, eu ia na igreja uma vez por mês, o senhor não lembra não? O senhor não me via lá não? Senhor, eu até li a Bíblia. Senhor, pensa no homem fiel, não existia ninguém na terra mais fiel com o dízimo e oferta do que eu. Eu ofertava, Senhor, tudo, dizimava de tudo, Senhor. O senhor não lembra disso? Senhor, eu era comprometido. Vai aparecer também muitos, queridos, com esses argumentos, que a gente muitas vezes pode considerar de nível mais baixo. Mas deixa eu te dizer, a palavra que espera para esses é a mesma para aqueles que operam milagres e grandes prodígios, em nome do Senhor. Saiam daqui, porque eu não te conheço. Qual é a causa, queridos, desse engano, que eu chamo de auto-engano? Por que auto? Porque nós, diante de uma verdade, não aceitamos a verdade de Deus e insistimos em nos enganar. Nós decidimos nos auto-enganar, porque no fundo a gente sabe o que a palavra de Deus diz e o que Ele espera de nós. Auto-engano. Por que isso? Isso acontece por causa da condição do coração do homem. E a Bíblia vai nos dizer que o coração do homem é enganoso e traiçoeiro. Veja o que Jeremias fala no capítulo 17, versículo 9, acerca disso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Deixa eu te dizer, essa é a verdade acerca do meu e do seu coração. O nosso coração é enganoso. E a Bíblia diz aqui que é mais do que todas as coisas, e desesperadamente, pensa num desespero, ou em alguém desesperado, alguma coisa desesperada. No pior nível, no mais alto grau, é assim que a Bíblia diz que comporta o nosso coração, quando se fala de corrupção. Essa é a verdade sobre o nosso coração, enganoso, mais do que tudo, e desesperadamente corrupto. É por isso, queridos, que nós insistimos em negar a verdade, quando alto nos avaliamos. E a gente precisa se alertar para isso. A gente fala muitas vezes em algumas ministrações, e aqui está mais um momento em que podemos afirmar isso, que você é o seu pior inimigo. Percebe? Quando nós somos levados a viver nesse auto-engano, nós passamos a colocar Satanás no bolso. Ele vira fichinha contra nós mesmos. Nós passamos mais uma vez a ser o nosso pior inimigo. Então, queridos, nós precisamos entender e aceitar que só o Senhor é que pode dar jeito em nós. Você só temos jeito por causa dele, por causa da graça, da misericórdia e do favor dele. Agora, olha que notícia boa. Mesmo tendo essa condição, tendo esse coração enganoso, traiçoeiro, corrupto, desesperadamente corrupto, a Bíblia vai nos apresentar um Deus que está sempre disponível a nós, com o qual nós podemos contar sempre, porque Ele sempre tem
graça e favor para derramar em nossos corações em todo o tempo, em toda situação, diante de tudo aquilo que a gente precisa. Entende? Então, em um autoexame, queridos, a gente não pode, perder essa linha. Entender que a palavra é o espelho e a gente precisa fazer isso intencionalmente. E junto com essa intencionalidade do coração, lutar também para que o auto-engano não prevaleça nesse avalie-se a si mesmo. Porém, muito mais importante do que esse autoexame, nós precisamos também falar do exame do auto. Por quê, queridos? É diferente a coisa. E diante dessa consciência de que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, nós precisamos entender a importância de permitirmos que o Espírito Santo também nos examine, ao ponto de poder falar a nós toda a verdade a nosso respeito, a ponto realmente de deixar de ser uma canção que cantamos e poder entrar e mexer com a nossa estrutura, trocar as coisas de lugar, mexer com o nosso coração. Porque nós não cantamos isso, e que bela canção é, né? Senhor, entra, muda as coisas de lugar e tal. Mas na prática, será que Ele pode fazer isso mesmo? Será que Ele tem feito isso mesmo nas nossas vidas? É bom a gente pensar nisso, né? É interessante que, ainda no livro de Jeremias, depois de falar sobre a verdadeira condição do coração humano, no versículo 9, ele termina o versículo perguntando: quem poderá entendê-lo? E então, no versículo seguinte, vem a palavra do Senhor dizendo: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Percebe? Então, é o Senhor que pode fazer isso por nós. Entende? O Senhor pode entender, queridos, e, mexer com toda a estrutura do nosso coração e mudar, esse engano e essa corrupção que insiste em reinar. É óbvio que isso tem um propósito, de nos tirar daquele momento de glorificação. Então, se submeter a um autoexame é ter, por exemplo, um comportamento como Davi teve. Quando você lê Salmo 139, versículo 23 e 24, ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, cá para nós, você já viu que não se faz muito esse tipo de oração? E quando, nesse momento, nós estamos falando de autoexame, seja o autoexame, agora o autoexame do alto, ou o exame do alto. Quantas vezes nos últimos 30 dias você orou assim: Senhor, sonda-me. Espírito Santo, me mostra que isso tem alguma coisa errada. A gente ora muito para a transformação do outro, para que Deus mostre para o outro, para que Deus santifique o outro. E muitas vezes nós temos esquecido de nós mesmos. Nós temos esquecido de permitir que o Senhor faça isso com a gente, com o nosso coração, com a nossa vida. O Espírito Santo, eu quero te dizer que Ele está disponível para nos ajudar. Basta decidirmos, queridos. Basta decidirmos e nos submetermos à sua avaliação. Quando a gente lê João capítulo 16, versículo 8, Jesus falando dele, do Espírito Santo, ele diz assim: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu te lembrar de algo, ele está dentro de você. E se tiver um coração rendido, prostrado, e se nós chegarmos diante dele com a intenção de permitir que ele nos avalie,
Ele vai apontar na nossa vida tudo aquilo que precisa de conserto, de ser melhorado. Eu me lembro, e eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive no ano de 2017. Nós estávamos vivendo, queridos, um momento muito bom na nossa vida. Depois de alguns anos azedos, sofridos, decepcionantes, naquele momento nós estávamos sentindo, vendo que Deus queria algo diferente, que Deus queria nos resgatar para um lugar especial na sua presença. E então eu comecei a orar, a jejuar como nunca tinha feito na minha vida. Fiz muitas avaliações próprias, mas de repente, queridos, eu senti que o Senhor começou a fazer um exame do alto comigo. Quando num belo dia Ele diz assim: põe em ordem a tua casa. Irmãos, aquele dia quando eu ouvi isso do Senhor, eu me assustei, porque logo eu lembrei de Ezequias, Isaías capítulo 38. Você que conhece a palavra sabe que está registrado lá. Quando o profeta Isaías chega para o rei e diz: olha, eu tenho um recado de Deus para você. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, cara, já é, os seus tempos estão contados. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, e naquele momento eu virei: Senhor, pera lá, vai acontecer comigo, tipo assim, o mesmo que aconteceu com o cara lá, eu vou morrer, Irmãos, e pensa num momento assim de aflição, mas de repente vem aquela doce voz: não, você não vai morrer agora. O que eu quero com você, quando você colocar a sua casa, a sua vida em ordem, é levar você a viver algo que você nunca viveu, a experimentar uma nova condição de vida comigo e na minha presença. Ai, que alívio, irmãos, coisa boa, Então, diante disso, qual foi a minha resposta para Ele? Senhor, vamos lá, eu quero. E eu comecei a orar, irmãos, sabe, Senhor, me mostra, abre os meus olhos, eu quero ver, Senhor, o que precisa ser alinhado. Irmãos, e de repente começou a brotar situações de anos atrás, tipo, sabe aquelas briguinhas que tem muitas vezes, aqueles pequenos desentendimentos que acontecem muitas vezes em família, com um cunhado, uma cunhada, um irmão, uma irmã, um parente, um primo, um amigo, alguém que a gente conhece, que a gente já se relacionou. Acontece o BOzinho, a gente peca contra Deus e contra a pessoa, libera palavras que ferem os corações das pessoas, e a vida passa, e a gente nunca volta para consertar o que a gente fez. Começou a aparecer situações assim, irmãos, e a coisa vinha tão fresca na minha mente, parece que eu estava lá, vivendo aquilo de novo, ofendendo as pessoas, ferindo as pessoas. E no meio de tudo isso, eu me lembro que tinha situações que eu ainda queria, olha o auto-engano, Senhor, mas ele me ofendeu primeiro. Eu estou tratando com você, não é com ele. A minha questão agora é com você, não é com ele. Por várias vezes eu me lembro de: Senhor, não, mas isso não, Senhor, aquela irmã minha é terrível. Se eu for lá pedir perdão, ela não vai, na primeira oportunidade, ela vai me maltratar de novo. Eu estou tratando agora é com você, não é com ela. Você quer botar sua casa limpa, sua vida limpa, sua casa em ordem? Sabe, irmãos, e todas as questões que o Senhor me trouxe, eu chegava lá, sentava com a pessoa, me lembro de sentar frente a frente assim: o meu querido, minha querida, você lembra disso? Lá naquele tal lugar que nós estávamos assim, aconteceu isso, isso e isso. Deixa eu te falar, eu pequei contra você, eu fui desrespeitoso, eu não devia ter te falado aquelas coisas, eu não devia ter te tratado daquele jeito, eu preciso que você me perdoe. Algumas delas viravam para mim e falavam assim: mas Jorge, eu nem lembro disso. Eu lembro, tenta buscar, e aconteceu assim, 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 mas eu preciso que você me perdoe. Irmãos, e foram meses fazendo isso, até que chegou um tempo, que eu percebi que sumiu, deixou de vir à minha mente coisas para consertar. Eu lembrei de você, mas eu estou orando, acabou, já tem tempo, não aparece nenhum BO antigo, nenhuma coisa para ser esclarecida, resolvida, mas e aí? Sabe, aí vem aquela voz: agora está ok, a sua vida foi passada a limpo,
está resolvido. Irmãos, pensa no alívio que a gente sente quando você, diante do Senhor, você pode olhar para o teu passado e ter uma certeza: eu não tenho nada que ficou sem ser resolvido e esclarecido. E tem mais, R$5, R$10, um troco que ficou para trás. Ah não, depois você passa aqui e me paga. Olha o perigo disso. Eu tive situações assim, de ter que voltar lá e pagar uma mísera quantia, porque um dia eu fui comprar algo e a pessoa falou assim: não tem troco não, depois você passa aqui e me paga. Eu, beleza. Nesse momento eu fiz um acordo, uma dívida ficou pendente com aquela pessoa, e porém entrou no esquecimento e eu nunca tinha voltado lá para pagar. O Senhor trouxe: você está devendo, volta lá e paga o que você deve. Pequenas coisas, R$5, R$10, mas tinha uma palavra de um cristão. Ele fez uma proposta para mim passar e pagar depois, eu aceitei, então agora eu sou devedor. E quem deve tem que pagar. Não importa o valor, a quantidade da dívida. Mas enfim, chegou um momento em que eu pude olhar e o Senhor ministrar no meu coração: não, está resolvido. Vai, não peques mais, meu filho. Irmãos, eu ouvi isso do Senhor. E sabe o que eu entendi com esse vai, não peques mais? Não deixe nada pendente na sua vida. Então, de lá para cá, todas as vezes que gera um BO, seja com quem for, pensa no homem que fica desesperado para sentar, olhar no olho e resolver. Eu não quero mais me ver embaraçado em coisas que pode me tirar do momento da glorificação. Eu quero estar presente lá. E essa tem sido a nossa luta constante de permanecer com esse estilo de vida. Quem caminha comigo mais perto aqui sabe, né? Muitas vezes a gente dá umas patinadas, fala umas coisas que não deve. Irmãos, eu fico louco. Muitas vezes só de pensar que eu ofendi alguém, só de pensar de ofender você, isso já dói. Eu preciso te dizer: ficou tudo bem, tudo legal, porque se eu pequei contra você, eu preciso do seu perdão. Eu preciso ter a minha vida limpa, porque eu quero ir para o céu. Quando a palavra de Deus nos direciona, queridos, a nos autoexaminar, a gente precisa compreender que a razão disso é porque nós precisamos nos manter fiéis, santos e irrepreensíveis. Pois esta é a única forma que poderemos nos garantir, ou que podemos nos garantir, no final da nossa vida terrena. Entende? Período que nós estamos aqui para definir onde passaremos a eternidade. Diante disso, ou de tudo isso, vale lembrar, e eu preciso tocar nesse assunto com você, vale lembrar, queridos, que o céu é real. Ei, olhe para mim, o céu é real. E junto com isso, eu preciso te lembrar também que o inferno também é real. O inferno é real. Eu sei que falar sobre esse assunto não é uma mensagem palatável, gostosa de se ouvir, mas nós precisamos tocar nisso, queridos. Porque o céu é real e o inferno também é. O inferno é real. A Bíblia diz que ele foi preparado para, preste atenção, o diabo, seus anjos e para aqueles que não obedecem a Deus. Nesse terceiro grupo, se a gente brincar, a gente vai fazer parte dele. Eu não quero fazer parte desse grupo, de desobedientes a Deus e ser lançado no inferno. Entende, irmãos? E parece que nós estamos levando a vida esquecendo disso, que o céu é real e o inferno também é.
Irmãos, nós não podemos correr risco quando se trata de vida eterna, porque os prejuízos serão terríveis para quem não for para o céu. Não podemos viver nossa vida aqui como se o céu e o inferno não existissem, dando valor apenas naquilo que temos e podemos viver e experimentar na terra. Existe um céu e um inferno, e são reais. E para onde é que nós estamos caminhando? Existem duas formas, queridos, que a qualquer momento nós podemos nos deparar com essa definição de céu ou inferno, que é a nossa morte ou a volta de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. A morte é uma notícia ruim, é drástica, mas você está na fila. Eu estou na fila. E sabe qual é o problema? Nós não sabemos em que posição estamos. Nós não temos o número da nossa senha. Mas a qualquer momento, o seu nome pode aparecer no telão de LED. O seu número pode ser chamado. E aí? Quando isso acontecer, o tempo de vida aqui, que é o que nós temos para nos preparar para a eternidade, se encerra. E depois disso, só vem o grande encontro com o Senhor, onde nós vamos ouvir: entra ou não te conheço. Venha, filho amado, ou saia da minha presença, porque o teu lugar é com aquele capiroto lá. E aí? Se a morte bater na minha porta e na sua hoje, para onde iremos? É duro, mas você concorda que nós precisamos voltar a falar mais sobre isso? A igreja de Jesus precisa voltar a falar sobre isso. Você poderia estar em qualquer outro lugar hoje, ouvindo um pastor coach, mandando você gritar, nhá! Irmãos, mas nós não somos esse estilo de igreja. Eu não sou esse estilo de pastor. Eu prefiro te falar palavras não palatáveis, agradáveis como essa. Eu prefiro saber que você vai sair daqui hoje griladão comigo, chateadona comigo, mas o Espírito Santo te arrebentando por dentro para salvar você. Eu prefiro ser esse tipo de pregador. E eu quero terminar dizendo, sabe por que nós precisamos nos autoavaliar e permitir um exame do alto? Porque o céu é real, e você não pode ficar fora disso. O inferno é real, e você não pode ir para lá. Porque do mesmo jeito que o céu será glorioso, esplendoso, irmão, para pensar um pouquinho no inferno. Você lá, com esse corpinho aí, transformado, claro, não vai ser mais esse. Aí deixa eu te lembrar de algumas coisas. A Bíblia diz que lá o bicho nunca vai morrer. O fogo nunca vai se apagar. Irmãos, quem já queimou um pouquinho, um pedacinho do dedo aqui, consegue imaginar o que é uma queimadura eterna? Pensa você ver vermes entrando pelo seu corpo, causando dores insuportáveis, e não tem como fugir disso. Fogo te queimando, e não tem como se livrar disso. Bichos comendo, não comendo, porque não vai comer, andando pelo seu corpo, a eternidade, causando um sofrimento terrível, e não tem como se livrar disso. E o pior de tudo, é você olhar, ou você não, né? A pessoa olhar para esse cenário e dizer assim, não tem saída. Eu não tenho mais chance de entrar na presença de Deus, de sair daqui. Consegue pensar a seriedade disso? Dá para correr risco? Não dá para correr risco. Você pode ficar de pé? Eu quero, nesse momento, orar com você. Deixa eu te dizer uma coisa, eu amo você.
É por isso que eu não meço palavras, na maioria das vezes, para passar aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Eu sei que há, queridos, no nosso interior, mesmo que cheios de falhas, uma intenção: nós queremos agradar a Deus, nós queremos amar a Deus, nós queremos nos garantir no céu. Mas há tantas coisas que lutam contra nós. Nós mesmos muitas vezes nos sabotamos. E o objetivo dessa ministração é te levar a pensar nessa prática de autoavaliar-se, de permitir o exame do alto, para te ajudar, algo que pode nos ajudar nessa trajetória. Eu sei que durante as falas que foram liberadas aqui, você já tem feito esse autoexame. E também o Espírito Santo tem falado com você. E eu oro neste momento para que o nosso autoexame seja profundo e verdadeiro. Que a nossa entrega ao Senhor seja verdadeira neste lugar. Que tenhamos coragem, ó Deus, de olhar para a Tua Palavra e olhar para a nossa vida e de forma intencional, Senhor, encarar onde nós estamos falhando, encarar tudo aquilo que nós temos deixado de lado e permitido que o auto-engano entre, Senhor. Espírito Santo, derrama graça e favor sobre nós para que a gente tenha essa coragem e a coloque em prática. É melhor ser duro com você mesmo hoje do que ter que ouvir algo futuramente, tipo, que você não pode entrar no céu, que eu não posso entrar no céu. É melhor ser duros, radicais com a gente mesmo, do que correr risco, porque o céu pode ser uma perda e o inferno pode passar a ser real na vida, se a gente não vigiar, se a gente não auto se avaliar, se a gente não permanecer, queridos, fiéis à luz da palavra de Deus, comprometidos com Ele. Que o Espírito Santo entre como esse que nos avalia, essa avaliação do alto. E eu oro, Senhor, para que Ele tenha toda a liberdade para falar comigo e com cada um que está aqui agora neste lugar. Deus, nós queremos ser confrontados. Confronta-nos, ó Deus. Eu quero declarar que o Senhor tem sim toda a autoridade, toda a liberdade. Nós te damos essa liberdade, Espírito Santo, de apontar o dedo para a nossa cara e dizer onde é que nós precisamos consertar, mudar, alinhar a nossa vida. Vem, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor é aquele que pode nos convencer do nosso pecado, que pode nos convencer de tudo aquilo, Senhor, em que insistimos como práticas erradas na nossa vida. Vem, Espírito Santo, e toma esse lugar, e que toda resistência humana caia por terra. Ó Deus, que cada um de nós venhamos entender a seriedade do assunto que será tratado aqui. Em nome de Jesus, Deus, nós nos curvamos diante dessa palavra, e eu oro para que ela produza frutos dignos de arrependimento, de mudança e transformação de vida em cada um de nós, para a glória de Jesus.